Bom dia, meu querido estudante. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Tiago Lima para mais uma aulinha de física aqui no nosso YouTube. Hoje nós vamos continuar o lançamento oblíquo. Portanto, nós continuamos na cinemática vetorial parte 4 e daremos continuidade ao estudo do lançamento oblíquo. Faremos alguns exercícios um pouco mais desafiadores e vamos também deduzir e tirar algumas conclusões importantes de uma nova equação que vai aparecer aqui para vocês. Desde já, agradeço a sua atenção. Se ficar alguma dúvida, você pode me procurar nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, ou deixar um comentário aqui no canal, que eu vou ter o maior prazer em tentar tirar a sua dúvida. Vamos lá? Dando continuidade aos exemplos de lançamento oblíquo, nós vamos falar agora de situações em que o objeto lançado ele parte de um nível no nosso lançamento oblíquo e ele não retorna para esse mesmo nível. No exemplo da aula passada, nós tivemos uma bola de futebol que era chutada do chão, desenvolvia uma trajetória parabólica e retornava para o chão. Agora nós vamos ter objetos em que eles saem de um nível mais baixo, descrevem um lançamento oblíquo e atingem, por exemplo, uma altura maior. Ou seja, a saída e a chegada são em níveis diferentes. Como, por exemplo, esse aqui. Nós temos um lançador de granadas e que ele deve ser posicionado a uma distância desão da linha vertical que passa pelo ponto A. Esse ponto está localizado em uma montanha a 300 metros de altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo. A velocidade da granada ao sair do lançador é de 100 metros por segundo e forma um ângulo alfa com a horizontal. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e todos os atritos são desprezíveis. Para que a granada atinja o ponto A somente após sua passagem pelo ponto de maior altura possível de ser atingido por ela, a distância adesão deve ser quanto? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente deve pensar, a primeira coisa que a gente deve fazer é entender o que está acontecendo. Eu poderia ter uma granada que sairia do meu canhão, do meu lançador de granadas, e que atingiria o ponto A ainda na subida, para só depois começar a descer. Porém, nós devemos ficar atentos aqui ao enunciado, pois ele diz que para que a granada atinja o ponto A, somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a nossa granada ela vai subir, 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 chegar na altura máxima, descer, descer e atingir o ponto A. Ou seja, essa é uma condição que o exercício colocou para a resposta. Eu fiz a reprodução da figura anterior aqui nesse slide para que a gente possa discutir algumas coisas a mais. Por exemplo, a trajetória ela deve ser parabólica, a nossa granada ela deve passar pelo ponto mais alto para só então, durante a descida, atingir o ponto A. Toda vez que a gente vai resolver uma questão de lançamento oblíquo, como a gente tem um momento de subida e um momento de descida, é interessante você estabelecer aqui o seu referencial. A minha referência vai ser que tudo que apontar para cima é positivo, tudo que apontar para baixo é negativo. E aqui nós temos o vetor V0. Esse cara aqui é a velocidade inicial. Esse aqui é a nossa velocidade inicial. E a gente precisa decompor essa velocidade em uma projeção horizontal e numa projeção vertical. O nosso V0x, o nosso V0y. E é importante que você se lembre que esse lado aqui do nosso triângulo retângulo, ele é o nosso V0y. Aqui eu acabei mudando, eu acabei esquecendo e colocando ângulo alfa aqui e ângulo θ aqui. Alfa e θ é o ângulo do nosso canhão com a horizontal, então só mudou a nomenclatura, o ângulo é o mesmo. Como eu posso resolver isso? Bem, aqui nós temos uma relação trigonométrica para conseguirmos obter V0y e V0x em função de V0 e θ. Vamos recorrer então ao nosso conhecimento de matemática lá do triângulo retângulo. Seno de θ é o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Ou seja, seno de θ é igual. O cateto oposto ao ângulo θ é V0y. E a nossa hipotenusa é V0. Tudo bem? Já o nosso cosseno θ, ele é cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Então, o nosso cosseno de θ
ele é igual a cateto adjacente. O adjacente ao ângulo θ é V0x. A nossa hipotenusa é V0. Portanto, eu posso escrever que V0y, o V0 passa para cá multiplicando, V0y é V0 seno θ. V0x é V0 cosseno θ. Pronto. Sabendo esses dois valores, eu consigo descobrir V0y e V0x. O V0y vai ser V0, que é 100, vezes seno de θ, seno de alfa, né? Que é 0,8, vai dar 80 metros por segundo. V0x vai ser V0, que é 100, vezes cosseno de alfa ou θ, tanto faz, que vale 0,6, nós vamos encontrar 60 metros por segundo. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a resolver uma questão de lançamento oblíquo. Primeiro, nós vamos usar o movimento vertical da granada para determinar o instante de tempo que ela vai estar na altura de 300 metros. Porém, a nossa granada, ela passa pela altura de 300 metros na subida e na descida. Então, nós vamos encontrar dois momentos em que a granada vai estar na altura de 300 metros. A gente precisa pegar o segundo momento, o intervalo de tempo maior, pois aí significa que ela já subiu, atingiu a altura máxima e já está descendo. Feito isso, nós vamos usar o movimento horizontal para calcular o valor de desão. O movimento horizontal é um movimento uniforme, distância, velocidade vezes tempo. Então, o nosso deslocamento na horizontal, ele vai ser o desão, que vale a componente horizontal dessa velocidade vezes o intervalo de tempo que a gente obteve aqui no primeiro item. Vamos lá? Bem, primeiro nós vamos usar a equação horária da posição para determinar em quais instantes de tempo a minha granada passa pela altura 300 metros. Temos que ter muita atenção agora, porque essa equação ela vai usar apenas os parâmetros da direção vertical. Não me interessa nada da horizontal. Por isso, nós precisamos tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado que nós devemos ter é que nós podemos pensar que SY e S0Y são alturas. É a altura final e a altura inicial. A altura final da nossa granada é onde o movimento dela vai acabar. Quando o movimento dela acabar, ela vai estar numa altura de 300 metros em relação ao nível do meu lançador de granadas. E a minha altura inicial das minhas granadas, ó, é 0 metros, ok? E o detalhe importante é que a nossa gravidade, por ela apontar para baixo e eu ter definido isso aqui, né, esse positivo para cima e esse negativo para baixo, a nossa gravidade ela vai ser negativa. Já, inclusive, está com um sinalzinho negativo aqui. Então, dando continuidade, a altura final é 300, a altura inicial é 0, V0y vale 80, cuidado para não colocar o V0 que vale 100, é o V0y vezes t, menos 10t ao quadrado sobre 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, então a nossa equação, um pouquinho mais simplificada, vai ficar ó, menos 5t ao quadrado mais 80t, esse 300 positivo passa para o lado de cada minha equação negativo, fica menos 300. É igual a 0. Vamos simplificar um pouquinho mais essa equação. Eu vou dividir todos os fatores por 5. 5 por 5 vai dar menos, né? Menos 5 por 5 vai dar menos 1. 80 dividido por 5 vai dar 16. Menos 300 dividido por 5 vai dar menos 60. Pronto. Agora, basta eu resolver essa minha função de segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado, que é 16 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 60. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente encontra que delta é igual a 16. Se delta é igual a 16, agora a gente consegue facilmente calcular as raízes da nossa equação. Nossas raízes, né, o nosso t aqui é igual a menos b, ou seja, menos 16, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é menos 1. Como eu disse a vocês, nós vamos encontrar dois intervalos de tempo em que a nossa granada passa pela altura de 300 metros. Ela passa uma vez enquanto ela sobe e a outra vez quando ela já está descendo. O enunciado foi bem claro em falar que ele quer esse segundo intervalo, ou seja, esse primeiro momento aqui que é da subida não me interessa, o que me interessa mesmo é a descida. É esse instante de tempo aqui, ó, que nós vamos usar. Feito isso, vamos para a instrução 2. O nosso deslocamento horizontal, ó, o nosso ΔS na direção x vai ser V0x, que nós calculamos aqui. Estou aqui com a minha cara cobrindo ele, ó. Aqui está o meu V0x que vale 60,
vezes o instante de tempo, né, o intervalo de tempo do movimento da nossa granada, que é 10. 60 vezes 10, 600 metros, ou seja, a granada deve ser lançada, né, o nosso lançador de granadas ele deve estar a uma distância horizontal desse ponto, dessa linha vertical, igual a 600 metros. Bacana essa questão, não é? Vamos agora para esse exemplo 3 com uma pequena diferença em relação ao anterior. No anterior, a nossa granada saía do chão, fazia a parábola, mas não retornava para o chão. Agora, a nossa pedra ela sai do alto de um edifício, executa um arco de parábola e retorna para o chão. Então, a gente vai seguir a receita. É uma receita de bolo. Você vai fazendo as etapas igual nós fizemos no exemplo anterior, e vai alcançar o resultado correto. Se você quiser, inclusive, dê uma pausa agora, tente fazer sozinho. Se conseguiu, parabéns. Se não, vem a resolução agora. Então, uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo. É uma grande velocidade. E formando um ângulo de 30 graus horizontal, como mostra na figura abaixo. Se a altura do edifício é de 80 metros, qual será o alcance máximo da pedra, que ele está chamando aí de XF, isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? Ele ainda deu, né, o seno de 30, cosseno de 30 e o valor da gravidade. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer, como sempre, é fazer a decomposição do nosso vetor velocidade. Então, V0, eu tenho aqui a minha projeção no eixo x, V0x, eu tenho aqui a minha projeção no eixo y. Aqui eu já fiz de uma vez. Ó. V0 é 60 vezes seno de θ, ou seja, seno de 30, que é meio. 60 vezes meio, V0y é 30. V0x vai ser V0 vezes cosseno de 30, que é 0,8. 60 vezes 0,8 vai dar 48 metros por segundo. Ou seja, essas aqui são as duas velocidades que eu vou utilizar. Um detalhe importante que eu acabei esquecendo de colocar aqui no nosso slide é que vamos usar novamente as referências de que tudo que apontar para cima é positivo, tudo que apontar para baixo é negativo. Portanto, a nossa gravidade ela já vale 10 metros por segundo ao quadrado negativa. Lembra do nosso S0y e do nosso SY do slide anterior? Pois é, aqui também vai ter isso. Qual que é a altura inicial da nossa parábola? Bem, a altura inicial de onde partiu a nossa pedra é 80 metros. E a altura final é quando a nossa pedra estiver aqui, ó, é onde acaba o movimento, acaba no chão, 0 metros. Beleza? Então, nós vamos seguir a nossa receitinha de bolo. Primeiro, nós vamos usar o movimento vertical, lembrando que o movimento vertical é um movimento que tem aceleração da gravidade, é um movimento uniformemente variado. Então, a gente usa esse movimento vertical para determinar o intervalo de tempo que a granada vai estar no chão, na altura zero. Calculando esse intervalo de tempo, a gente vai para o movimento horizontal. O movimento horizontal é um movimento sem aceleração, ou seja, é um movimento uniforme, é o famoso ΔS é igual a V vezes T. Então, nós vamos usar a velocidade vezes o tempo, né, o nosso V0x vezes o tempo, encontrado na primeira parte da nossa resolução, para resolver a questão. Então, primeiro, nós vamos montar a equação horária da posição, ó, posição final no eixo y, ou seja, a altura que ela vai estar ao final é igual à altura que ela estava no início, mais V0y vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Ela vai estar na altura zero, ao final do movimento, ela partiu da altura 80, por isso 80 aqui, mais 30t, afinal é o V0y, menos a gravidade, porque ela aponta para baixo, 10t ao quadrado sobre 2. Vamos resolver isso daqui. Nós vamos ter, ó, menos 10 por 2 vai dar menos 5t ao quadrado, com mais 30t, com mais 80 igual a zero. Dividir todo mundo por 5, ficou assim. Agora é a mesma coisa. Você vai encontrar as raízes da nossa equação. Delta vai ser 6 ao quadrado, b ao quadrado, né, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes c, que vale 16. Essa continha vai dar 100. As raízes da nossa equação vão ser menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos 10, né? Mais ou menos raiz de delta, que vai dar 10, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1.
nós vamos encontrar um tempo que é negativo, não existe intervalo de tempo negativo, então o intervalo de tempo, né, o instante de tempo que vale para nós é esse, ó, 8 segundos, ou seja, desde que ela é lançada daqui de cima até chegar ao chão, passaram-se 8 segundos. Durante esses 8 segundos, nós tivemos a nossa velocidade v0x arrastando essa granada para a direita, com velocidade constante. Lembre-se que o movimento horizontal é sempre com velocidade constante. Então vai ficar 48, que é o nosso v0x, vezes 8. 48 vezes 8, 384 metros. Essa é a distância horizontal que a nossa granada percorreu. Tudo bem? Agora nós vamos deduzir e tirar conclusões importantes sobre o lançamento oblíquo. Um detalhe importante nessa dedução é que a gente vai considerar que o nosso corpo lançado obliquamente, ele vai sair e vai chegar no mesmo nível. Ou seja, o nosso objeto que vai ser lançado, ele vai sair do chão, ser lançado obliquamente, descrever uma parábola e vai retornar para o chão. Por que isso é importante? Porque aí o nosso movimento de subida e descida, eles vão ser muito parecidos, praticamente simétricos. O nosso corpo, ó, ele vai sair com uma velocidade bem grandona na direção Y e também uma velocidade na direção X. A velocidade desse cara na direção X, ela não muda. Lembre-se que na direção horizontal ela é constante. Mas a velocidade na direção Y, durante a subida, ela vai diminuindo devido à atração gravitacional. Quando esse nosso objeto ele chega na altura máxima, o Vy vale zero. Ele só tem velocidade na direção X. E à medida que esse nosso corpo ele vai descendo, o nosso Vx ele continua constante e o Vy começa a crescer. O nosso Vx continua constante, o nosso Vy é cada vez maior. Beleza? Então, vamos às anotações. Aqui nós temos o nosso as equações do nosso movimento horizontal que eu vou precisar para essa dedução. V0x é V0 cosseno θ. Deslocamento na direção x, por ser um movimento uniforme, é V0x vezes t. Então, quando eu substituo, no lugar de V0x, eu coloco V0 cosseno θ. Então, eu substituo V0x por V0 cosseno θ vezes o tempo. Eu peguei a minha equação aqui de cima e substituí na de baixo. Tranquilinho. Agora, nós vamos fazer algo parecido para o movimento vertical. Lembrando, o movimento vertical é um movimento uniformemente variado. Nós precisamos de analisar equações que tenham a aceleração da gravidade. O nosso V0y é o V0 seno θ, mas quando a gente vai analisar o movimento de subida, e por que eu vou analisar o movimento de subida? O tempo de subida vai ser exatamente igual ao tempo da descida desse nosso objeto. Por isso, eu escrevi aqui ó, que Vy é igual a zero na altura máxima. Eu vou usar essa equação para calcular apenas o tempo da subida. Olha como vai ficar. No lugar de Vy, na altura máxima, eu coloco zero. V0y eu repeti ele aqui embaixo, menos a gravidade, vezes o tempo. Lembrando, por enquanto é apenas o tempo da subida. Vou passar esse termo da minha equação para o outro lado, vai ficar gt é igual a V0y, e vou isolar o t. O tempo, então, para ele atingir a altura máxima, é igual a V0y sobre o valor da gravidade. Esse é apenas o tempo da subida. Como o tempo da descida é idêntico a esse, nós podemos afirmar que o tempo total vai ser esse cara multiplicado por 2, ou seja, 2V0y. No lugar de V0y aqui na minha equação, eu posso colocar V0 seno θ. Vai ficar assim, ó. Tempo total é igual a 2 vezes esse termo aqui, ó, V0 seno θ, é o V0y, sobre o valor da gravidade. Tudo bem até aqui? Agora, nós vamos juntar essa equação com essa. Ou seja, eu tenho que ΔS na direção x é igual a V0 cosseno θ, e no lugar do tempo, porque afinal esse aqui é o tempo total do movimento,
eu vou escrever 2V0 seno θ sobre G. O que é cada termo aqui da nossa equação? Esse cara aqui, ó, é o nosso V0x. Esse cara aqui é o tempo total do movimento. Tudo bem? Eu estou usando um D igual a VT, equação do nosso movimento uniforme. Então, lá em cima, é isso que vai aparecer. ΔS, né, o deslocamento na direção x, é o nosso V0x, vezes 2 vezes V0, seno θ sobre G, e esse termo aqui é o nosso tempo. Difícil, eu sei. É uma sopa de letrinhas, mas eu tenho certeza que você vai entender. Bem, agora eu vou multiplicar esse V0 com esse V0, vai ficar V0 ao quadrado. Olha só, o deslocamento na direção x vai ser V0 vezes V0, V0 ao quadrado, vezes 2 vezes cosseno θ vezes seno θ sobre o valor da gravidade. Se você ainda não estudou o que eu vou falar agora, não tem problema. Vocês vão aprender em função trigonométrica que 2 vezes cosseno θ vezes seno θ é a mesma coisa que seno de 2 tetas. Professor, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Calma, você vai aprender isso em algum momento do ensino médio. No próprio primeiro ano, muitas escolas já trabalham as equações trigonométricas, as funções trigonométricas. Então, você vai aprender isso, tudo bem? Caso ainda não tenha aprendido e ficou curioso, procure sobre funções trigonométricas na internet, no seu livro de matemática, eu tenho certeza que você vai entender. Não é muito difícil. Pois bem, no lugar então de 2 cosseno θ seno θ, eu vou colocar seno de 2 tetas. Ó. Vai ficar assim. O deslocamento na direção x vai ser V0 ao quadrado, e nesse lugar aqui eu coloco o seno de 2 θ, sobre a gravidade que nós não mexemos. Por que essa equação ela é importante? Essa equação ela é importante porque ela vai nos mostrar duas conclusões. Um detalhe importante. Você não precisa decorar essa equação. Eu, por exemplo, não costumo passar essa equação e aconselhar os meus alunos a decorá-la. Por quê? Porque ela só vai servir para aqueles lançamentos em que o objeto ele sai do nível do chão e chega até o nível do chão. Ele serviria, por exemplo, para o nosso exemplo 1, o jogador de futebol lançar a bola. Para o nosso exemplo 2 e para o nosso exemplo 3, como o nível de lançamento é diferente do nível que o objeto atinge, que ele chega, essa equação ela não iria servir. Tem que ficar muito atento a isso. Agora, por que essa equação ela é importante? Porque ela vai te mostrar que, para uma mesma velocidade inicial, o alcance horizontal ele é máximo quando esse termo aqui, ó, quando esse termo ele for igual a 1. Afinal, o seno, no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, ele vai de 0 até 1. Ele é 0 quando o ângulo é 0, ele é 1 quando o ângulo é 90 graus. Então, eu tenho que seno de 2θ ele é igual a 1 quando o nosso ângulo θ é igual a 45 graus. Porque aí, seno de 2 vezes 45, ó, 2 vezes 45 é seno de 90. E seno de 90 é máximo. Seno de 90 é 1. Então, essa é a nossa primeira conclusão. O alcance horizontal ele é máximo para uma mesma velocidade inicial de lançamento, quando a gente faz esse lançamento oblíquo com um ângulo de 45 graus. Se você coloca o seu canhão muito em pé, o seu objeto lançado ele sobe demais, ele fica muito tempo no ar, mas ele não tem componente da velocidade para jogá-lo para frente. Se você coloca esse seu objeto muito, né, se você coloca esse seu lançamento com um ângulo muito pequenininho próximo de 0, ele sobe pouco, não fica muito no ar e cai rapidinho. Então você tem que chegar no meio termo. Ele tem que subir para ficar um tempo grandão no ar, mas ele também tem que andar para frente, então ele tem que ter um movimento horizontal. Isso você consegue quando o ângulo é 45 graus. Beleza? A segunda conclusão importante é que vamos supor que a gente monte uma tabelinha aqui. Ó. Vamos supor que você queira comparar o ângulo θ e o seno de 2 vezes o ângulo θ desses dois caras aqui. Vocês vão entender agora o que eu estou querendo dizer. Bem, seno de
Se o nosso ângulo θ vale 30, aqui nós teríamos seno de 60. 2 vezes 30 é 60. Isso aqui vai dar 0,866. Se o nosso ângulo θ é 60, seno de 2 vezes 60 vai dar seno de 120. Se você fizer aí na sua calculadora, também vai dar 0,866. Ou seja, o ângulo 30 e o ângulo de 60 graus, o seno de 2θ desses dois caras tem o mesmo valor. Você pode fazer aí na sua calculadora. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar o ângulo θ igual a 25 graus e 65 graus. E aqui é a mesma coisa. Eu quero calcular o seno de 2θ desses dois caras. Bem, então aqui nós vamos ter seno de 50 graus e aqui seno de 130 graus. Você vai precisar pegar a calculadora para achar esses dois senos. Ó. Seno de 50 graus é 0,766. E seno de 130 graus também é 0,766. Qual é o significado disso? Por que eu escolhi 30 e 60, 25 e 65? Claro que foi de propósito. 30 e 60 são ângulos complementares. 25 e 65 também são ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma vai dar 90 graus. Ou seja, toda vez que o lançamento for feito com ângulos complementares, o seno de 2θ vai ter o mesmo valor. Como V0 e a gravidade são constantes, o alcance também vai ser o mesmo. Ou seja, se eu lançar um objeto com um ângulo de 30 ou 60 graus, o alcance é o mesmo. Um vai mais ao alto, mas ele vai ter o mesmo alcance do outro que foi mais baixo. Se eu lançar um objeto com 25 graus e depois lançar com a mesma velocidade, mas o ângulo de 65 graus, são ângulos complementares. Esses dois caras vão ter também o mesmo alcance horizontal. Então, nós chegamos à nossa segunda conclusão. Olha só, para uma mesma velocidade de lançamento, o alcance horizontal será o mesmo para ângulos complementares. Deixa eu te mostrar isso naquele simulador que eu já apresentei para vocês, o PET Colorado. Após acessar o site do PET Colorado, você vai procurar nas simulações de física por movimento de projétil, introdução. Você vai abaixar o seu canhãozinho até a altura 0. Você pode escolher a velocidade que você quiser aqui no caso. Eu vou escolher que o nosso corpo ele vai ser uma bola de golfe. Vou diminuir a minha tela aqui para eu conseguir visualizar tudo. E vou fazer o primeiro lançamento. 25 graus. E o ângulo complementar é 25, 65 graus. Repare, os dois caíram exatamente no mesmo ponto. Ó. Tudo bem? Um detalhe que é legal de vocês perceberem, vamos fazer aqui de novo. Ó. Aquele que foi lançado com um ângulo mais próximo de 90, o tempo do movimento dele é maior, 3,7 segundos, e ele atingiu uma distância horizontal de 31,24 metros. A altura máxima que ele atingiu, 16,75 metros, ok? Quando você lança com 25 graus, né, mais próximo da horizontal, a distância horizontal também foi, aqui, de 31,24 metros, só que ele ficou 1,72 segundos no ar. Quanto menor a altura que ele atinge, menos tempo ele vai ficar no ar. Só que como o nosso canhão está muito voltado para a horizontal, ele tem uma grande componente da velocidade que o joga para frente. Então ele fica menos tempo no ar, mas como o V0x é grande, ele acaba tendo essa compensação e percorrendo a mesma distância do outro cara que foi lançado com ângulo de 65 graus. Legal esse simulador, não é? Eu acho ele muito interessante. A gente pode fazer mais um testezinho, 30 graus, lançamos. Ele demorou 2,04 segundos para o movimento acontecer e a distância que ele atingiu foi essa, 35,31. O complementar a 30 graus é 60. Fizemos o lançamento.
e ele demora mais tempo para cair, 3,53 segundos, mas ele chegou na mesma distância, 35,31. A altura máxima que ele atingiu foi essa, 15,29. Bacana, né? E para a gente comprovar aquela primeira conclusão, você pode fazer vários lançamentos, 25 graus, 40 graus, foi mais longe, 45 graus, foi mais longe ainda, 50 graus, vai começar a... Opa, não foi mais tão longe. Se você disparar de novo, ele foi mais alto, mas ele não foi mais longe. 75 graus, ele foi mais alto, mas não foi mais longe. Se você quiser tentar 90 graus, ele sobe ao ponto que ele vai mais alto, mas ele não tem alcance horizontal nenhum. Então, o ângulo em que o lançamento horizontal para uma mesma velocidade inicial foi maior, foi o ângulo de 45 graus. Foi esse aqui, é quando ele vai mais longe. Bacana, não é? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Brinquem com os simuladores de física que eu apresentei aí para vocês no PET Colorado. Existem vários, tem física, química, biologia, tem matemática. A nossa aula ela fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, me mande uma mensagem no Instagram. Vai ser um prazer ajudar vocês. Um grande abraço, fiquem bem. Até mais.